Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa videoaula do canal da Mais Excel Treinamento e Consultoria. Meu nome é Carlos Guimarães e hoje nós faremos a terceira aula da nossa playlist Como criar um relatório em Power BI da conexão de dados à publicação. Hoje falaremos sobre relacionamento, como a gente vai relacionar a nossa tabela de calendário à nossa tabela F Brasil. Assista o vídeo até o final, fique atento a todos os detalhes. Vamos lá, vem comigo pessoal! Pessoal, eu já estou aqui com o meu Power BI aberto, né, com o arquivo Projeto Pandemia Covid-19 Brasil V2. Foi o arquivo que eu finalizei a aula 2 dessa playlist. E a gente vai começar a partir desse ponto, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é salvar uma V3 dele para já poder registrar essa etapa também, beleza? Então eu venho aqui ó, em Arquivo, Salvar como. Eu vou trocar aqui ó, de V2 para V3 e vou dar um salvar. Como foi dito na introdução, a nossa aula de hoje tem como tema relacionamento. Conceituando o relacionamento para vocês, o relacionamento é a junção de duas ou mais tabelas para complemento de informação. Por exemplo, eu tenho uma tabela que registra as vendas e uma outra tabela que tem os dados do cliente. Essas tabelas, elas nunca são feitas de forma única, né? Criando uma tabelona com todos os dados. Nos sistemas de bancos de dados mais atuais, essas tabelas são segmentadas, justamente para que você tenha um melhor gerenciamento da informação. Sendo assim, para fazer construção de informações integradas, eu preciso relacionar dados de uma tabela com dados que estão em outra tabela. Por exemplo, para montar essa tabela aqui, ó, que tem o nome do cliente e o valor comprado por ele, para alimentar esse gráfico aqui, ó, onde eu tenho o nome do cliente pelo valor comprado, eu preciso juntar informações. O valor comprado, que está dentro da tabela vendas, com o nome do cliente, que está dentro da tabela de clientes. E como é que é feita essa junção? Através de relacionamento. Se fosse no Excel, eu teria que fazer uma PROC-V, por exemplo. Porém, no Power BI, nós fazemos relacionamento de campos. Então, eu devo relacionar o campo ID-CLI da minha tabela F-Vendas com o campo ID-CLI da minha tabela de cadastro de clientes. Uma vez relacionado, essas tabelas permitem que eu busque informações que eu tenho dentro dela para compor informações numa outra tabela de resultado e informações de uma outra tabela para compor essa tabela de resultado. Perfeito? O nome dessa técnica é chamado de relacionamento. Ok, pessoal? Então eu estou fazendo um relacionamento entre duas tabelas, fazendo a ligação de um campo que seja comum a elas. Esse campo, por padrão, tem que ser o mesmo tipo de dados. Então as duas tabelas que eu quero ligar, os campos precisam ter o mesmo tipo de dados para que eu possa fazer a junção das tabelas. No Power BI, quando você importa duas tabelas, ele tem um sistema de detecção de relacionamentos automatizado que verifica se consta nas duas tabelas palavras similares, aonde ele pode fazer o relacionamento desses campos de forma automática, já definindo filtro, definindo tipo, cardinalidade, ele já consegue resolver tudo isso para a gente. Então é bem fácil trabalhar com relacionamentos no Power BI. Porém, para essa aula, eu deixei o relacionamento desativado, a autodetecção. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, depois de ter importado as duas tabelas igual nós fizemos na aula 1 e na aula 2, eu venho na parte de modelo, ó, esse botão aqui, ó, modelo, eu dou um clique nele, vou minimizar aqui, ó, as propriedades de campos e os campos. Aliás, eu vou deixar as propriedades habilitadas porque eu quero mostrar para vocês que dá para fazer alteração do tipo de dados aqui dentro mesmo, sem precisar ter que ir ao Power Query para isso. Beleza? Então eu tenho duas tabelas, ó, eu tenho uma tabela de calendário,
Vocês se lembram para que esse D aqui, né? Esse D identifica que essa tabela está classificada como sendo uma tabela dimensão, ou seja, que registra dados sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa. Essa outra tabela é a minha F Brasil. O F aqui representa que essa tabela é uma tabela fato, pois ela registra fatos ocorridos. Data em que ocorreu o fato, quem vendeu, quem comprou, quando será entregue. Então ele retorna com essas informações. Beleza. Repara que eu posso ligar os dados dessa tabela F Brasil aos dados da tabela D calendário, porque eu tenho dois campos idênticos aqui, ó. Não idêntico na construção da palavra, mas sim na concepção de ligação. Eles têm a mesma informação. Então eu posso fazer a junção dos dados da tabela D calendários com a tabela F Brasil através do campo data. Ah, mas lembra que eu falei agora há pouco que para poder relacionar essas informações, o tipo de dados deles tem que ser iguais. Então, o que eu posso fazer para constatar isso? Eu dou um clique no campo data, que é o campo de ligação. Eu venho aqui em propriedades, ó, e vou descer um pouquinho aqui e vou encontrar o tipo de dados, ó, data, tá vendo? Beleza. Vou fazer a mesmo check aqui na F Brasil. Então eu vou selecionar o campo data na F Brasil, eu vou clicar nele e verifiquei aqui que o tipo de dados também é data. Então, como os dois têm o mesmo tipo de dados, bastaria fazer a ligação. Se eles tivessem um tipo de dados diferentes, você pode vir aqui, ó, e fazer a troca. Por exemplo, eu vou trocar para texto. Ele vai fazer a alteração lá nas tabelas e já trocou data para texto. Consequentemente, eu não consigo mais relacionar essas duas tabelas. Beleza? Então eu vou mudar para data novamente. Vou alterar o tipo de dados. Beleza? Lembrando que isso geram etapas lá no Power Query, tá? Aí eu vou pegar o campo data da tabela de calendário e vou arrastar até o campo data da tabela F Brasil. A orientação do arrasto, pessoal, é sempre da tabela de dimensão para a tabela fato, ok? Então eu vou selecionar aqui, ó, a data, segurar com o mouse, vou chegar com o mouse aqui em cima do campo data da F Brasil e vou soltar o botão do mouse, ó. Ele vai começar a criar o relacionamento das duas tabelas. Bom, ele já relacionou e ele criou uma relação de 1 para muitos. Ou seja, um registro da minha D calendário, lembra que a D calendário não tem valores duplicados. Então uma única data ali pode ser encontrada diversas vezes, muitas vezes, dentro da minha F Brasil. Por isso que ele gerou um relacionamento de 1 para muitos. Ok, pessoal? Beleza. Colocando o mouse em cima da setinha, ó, sem clicar, só colocando o mouse em cima, ele consegue mostrar para mim visualmente, né, com esse realce na cor amarelo, qual campo eu estou relacionando a qual campo. Beleza? Se eu quiser excluir o relacionamento, basta clicar com o botão direito e escolher a opção excluir. Uma mensagem aparecerá perguntando se eu desejo confirmar a exclusão ou não. Se eu quero alterar o meu relacionamento, eu posso clicar com o botão direito, propriedades, e aqui dentro eu posso definir o que eu quero fazer. Se é, qual tipo de cardinalidade que é, porque eu ainda tenho muitos para um para muitos, um para muitos, um para muitos e muitos para muitos. Beleza? Posso definir qual é a direção do filtro cruzado. Aqui eu consigo ativar ou desativar o relacionamento, né? Então eu consigo fazer várias alterações nessa tela. Porém, isso vai ser tópico para uma outra aula mais aprofundada ainda sobre relacionamentos. Lembre que essa aula é apenas para te explicar como a gente monta o nosso relatório do Power BI, da conexão de dados até a publicação na web. Portanto, esse é o relacionamento necessário, né? Muitos para um, né? Porque eu tenho a tabela F Brasil aqui, ó. Muitos para um. E é isso que eu vou estar trabalhando nesse momento, ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida sobre relacionamento, pode usar os comentários do vídeo para poder fazer as suas perguntas e sugerir novos vídeos, ok?
Então eu vou dar OK aqui, não vou alterar nada. Eu vou clicar aqui, ó, no botão de relatório. Vou dar um clique em arquivo, salvar, ou lá no disquete lá em cima. E esse foi o conteúdo da terceira aula da nossa playlist, ok? A nossa próxima aula, vamos tratar da criação das medidas. Explicar o que é uma medida explícita, o que é uma medida implícita, quando utilizar, quando não utilizar. A gente fala desse ponto na nossa próxima aula. É isso, pessoal. Essa foi a terceira aula da nossa playlist de como criar um relatório do Power BI, da conexão de dados até a publicação na web. Nós falamos hoje de relacionamentos. Então, se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like para ajudar no canal. Compartilhe essa informação com seus colegas e amigos. Peça para assistir desde a primeira aula, para fazer muito sentido para eles também. Ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação para receber avisos dos novos vídeos. Caso você queira sugerir algum vídeo, algum tema, deixa aqui nos comentários pra gente, até para a gente saber o que vocês estão achando das aulas. Deixa no comentário aí o que vocês estão achando, qual a sugestão de novos vídeos. Beleza? Nos vemos no nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá. Obrigado.